Olá, sejam bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e a onda de hoje é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vem comigo nessa onda! E aí, galera, o que é que a gente precisa fazer e saber para identificar diferentes gêneros textuais numa função comunicativa, num diálogo entre interlocutores? Primeira coisa, nós devemos analisar conteúdos que tratam da interação comunicativa com ênfase em seus elementos e funções, ou seja, para quem eu estou falando ou escrevendo, em que situação esse texto, esse diálogo está sendo produzido, ou seja, o contexto, e que tipo de linguagem é mais adequada ou não para esta situação. Segundo ponto, conhecer textos de diferentes gêneros, analisando estruturas e funcionalidades. Por exemplo, conhecer uma crônica, onde a crônica é divulgada, para que serve uma crônica, conhecer receita, quem é que usa receita, para que usa receita. Então, o texto que está ali compondo aquele gênero, ele vai ter uma função social. Por exemplo, você vai a um médico, o médico vai passar uma receita para você comprar os medicamentos e ficar de boa. Quando você compra esse medicamento, dentro da caixinha, vem um outro gênero textual, que é o que a gente chama de bula de remédio. E aí a gente precisa saber a diferença entre gêneros. Então, basicamente, a diferença entre gêneros é para saber qual é a sua finalidade e a sua funcionalidade comunicativa. Bora ver isso no texto? Tipos sanguíneos. A porcentagem de tipos sanguíneos varia em diferentes grupos populacionais. Muitos povos indígenas, como várias tribos da América, não possuem o tipo B. No Brasil, os tipos O e A respondem juntos por quase 90% dos habitantes. Uma provável explicação para esse fenômeno está em pesquisas ainda não conclusivas. Elas indicam que algumas doenças são mais comuns em determinados tipos sanguíneos. O câncer de estômago, por exemplo, seria mais frequente em pessoas com tipo sangue A. A pneumonia e certos tipos de anemia no tipo B. Conforme certas epidemias se tornam mais frequentes, elas matam mais pessoas de certo tipo sanguíneo e sobra mais gente dos outros. O que determina os diferentes tipos de sangue? Esse texto foi retirado da revista Super Interessante e é sempre bom a gente dar essas referências e a gente coloca aqui no texto para que vocês tenham também dicas de leitura e que possam ver diversas reportagens, notícias e outros gêneros que podem ajudar lá nas avaliações que vocês vão fazer. Vamos para a questão? O objetivo desse texto ou seja, é um texto que traz um determinado gênero, que tem uma determinada funcionalidade e que tem um objetivo. Então, o que eu quero saber é qual é o objetivo desse texto. Letra A, divertir. Letra B, alertar. Letra C, informar. Letra D, ilustrar. Ou letra E, divulgar. Então, prestem atenção aos verbos que estão sendo utilizados, porque alguns deles podem deixar vocês na dúvida. O tipo de questão que você olha, por exemplo, e diz assim, poxa, qual é a diferença, por exemplo, entre informar e divulgar? Porém, nesse texto, o objetivo é informar, é dizer, é falar. Eu não estou divulgando os tipos sanguíneos. Eu estou informando quais os principais tipos sanguíneos, quais as doenças que esses tipos sanguíneos podem desenvolver. E essas informações, elas estão sendo passadas de maneira bem claras, bem objetivas para atingir o maior número de pessoas. Deixo para vocês mais um desafio, como sempre. Você acessa o nosso QR Code e aprende se divertindo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.